Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem e que esteja também conosco acompanhando essa leitura bíblica. Já chegamos no capítulo 21, esse é o capítulo de hoje, então já passamos por 20 dias aí juntos, meditando, sendo ministrados, enfim, a palavra de Deus falando com a gente. Isso é muito importante, isso é muito bom. Qualquer dia eu compartilho num vídeo aqui os benefícios de somente a leitura bíblica traz para a gente. Traz para o nosso cérebro, para o nosso corpo, traz para a gente poder vencer pecados, enfim. Numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. Então continue, persevere. Pastor, pulei um dia, volta lá, faz de novo. Não peguei desde o começo, então pega desde o começo. Isso vai ser bênção para a sua vida, tenho certeza disso. E hoje é o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Está dizendo assim a palavra de Deus. Depois de nos separarmos deles, embarcamos, navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontramos os discípulos dali. Ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois nos despedimos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minason, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e os relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhes dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estava para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Esse é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-o para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto.
Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: "Acaba com ele!" Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo?" "Você fala grego?" perguntou ele. "Não, é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo, levou 4.000 assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Sou judeu da cidade de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo." Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escada e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, Paulo dirigiu-se a eles em aramaico. Esse é o capítulo 21, essa é mais uma das passagens onde o apóstolo Paulo está sendo conduzido pelo Espírito Santo às tribulações, às lutas. Você viu aqui, o profeta Ágabo aparece aqui, profetizando que o dono daquele cinto era o apóstolo Paulo, iria enfrentar situações complicadas, difíceis, perseguição, luta corporal, enfim, muitas tribulações. Ainda assim, Paulo persiste com o propósito. A declaração de Paulo aqui é muito forte. Ele diz: "Eu estou pronto não só para sofrer, eu estou pronto para morrer por causa do nosso Senhor Jesus Cristo." O apóstolo Paulo está convicto de que ele precisa ir a Jerusalém e o que vai acontecer ali está debaixo da vontade de Deus. E aquilo que foi previsto, profetizado, realmente acontece. O apóstolo Paulo, ele aqui é arrastado por uma multidão, espancado, ele está no meio de um espancamento quando chega aqui a guarda romana, que consegue livrar ele da mão dos judeus, que com certeza ali iriam chegar ao ponto de matá-lo, espancar até matar o apóstolo Paulo. E agora ele pede a oportunidade de poder dirigir-se ao povo. Isso é muito interessante. É o versículo de número 40, o versículo que encerra aqui a leitura de Atos 21. O versículo diz que Paulo faz com que todos fiquem em silêncio. E aí o apóstolo Paulo, que era um homem muito bem conduzido, muito bem letrado, de muita instrução, se dirige ao povo judeu falando na língua do povo judeu. Isso é uma coisa muito importante, para que o povo perceba que ele não é um helenista, não é somente um propagador, não é um difusor não é a palavra correta, não é, na verdade, um dissensor, melhor dizendo, do judaísmo, mas agora ele está se dirigindo a eles de uma forma como eles respeitam, entendem, conseguem compreender que ali é um judeu que está conversando com eles. Isso, para acalmar os ânimos, era algo muito importante. Isso foi o que o Espírito Santo chamou a minha atenção aqui. Eu quero saber o que ele chamou a sua aí. Deixe os seus comentários. Se é a sua primeira vez aqui, não deixe de participar, se inscrevendo no nosso canal, nem também de ativar as notificações. Já chegamos no capítulo 21, temos mais 7 dias aí pela frente e eu quero poder contar junto com você nessa história e nessa jornada. Que Deus abençoe a sua vida. Se Deus quiser, amanhã a gente está junto. Forte abraço, é nóis.